Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda aqui ao nosso canal da Foquemos Investimentos. Meu nome é Adriano Pescada e a gente está aqui para melhorar a sua saúde financeira. E essa semana aqui a gente vai falar de pós-eleições, né, do que aconteceram com os mercados financeiros aí no pós-eleições. Vai falar um pouco de um banco suíço, o segundo maior banco suíço, entrando aí num período de apuros, o Credit Suisse, e comentar brevemente ali alguma coisa sobre o petróleo, como o petróleo está se comportando aí nessas últimas semanas. Sejam todos muito bem-vindos a bordo. Vamos começar então falando do Credit Suisse. O Credit Suisse é o segundo maior banco suíço. Credit Suisse, suíço, claro. E esse banco é um banco que vem sofrendo alguns momentos ruins desde 2007. Se você afastar ali e ver os balanços e os gráficos e os preços desse banco, esse banco já chegou a valer 200 bi de dólares em 2008. Hoje ele está negociando por volta de 10 bilhões. Então, não é de hoje que esse banco não vem bem das pernas. Só que nesse último final de semana, aumentou aí a especulação que esse banco poderia parar, falir, ser liquidado. E isso gerou um alvoroço no mercado financeiro, e quando isso acontece, os mercados se mexem, as ações despencam, e foi tudo isso realmente que aconteceu. A gente tem alguns fatos aqui sobre o Credit Suisse que eu queria trazer para você. Ele, recentemente, ele passou por duas operações muito negativas. Uma empresa britânica chamada Greensill, que eles entraram nessa empresa e essa empresa faliu, e outro num fundo americano, esse foi mais conhecido, o fundo Archegos, que é de um family office de um sul-coreano, e ambas as operações deram prejuízo bilionário. Com esse prejuízo que eles tiveram até a troca em algumas posições ali na parte de administração. E mesmo assim agora, o CDS, que é o nível de risco do banco, não conseguiu honrar com seus compromissos, atingiu 21%, que é 21% de chance de ele não conseguir pagar. É o maior na história desse banco. E aí qual é o grande medo do mercado? O medo do mercado é o efeito dominó que a gente teve em 2008, e quando um banco quebra, ele vai levando outras instituições financeiras também a ter muita dificuldade. Então esse é um grande medo. E como isso rebate aqui no Brasil? O Credit Suisse, ele veio para cá, ele já vem para cá faz muito tempo, e ele tem uma operação junto com a Reding Grifo, que era uma corretora aqui bastante conhecida aqui no Brasil, e eles têm muitos fundos imobiliários. Então essa é importante para você aí que tem fundos imobiliários e que quer saber o que fazer, o que aconteceu. O mercado chacoalhou no final de semana e abriu na segunda e terça. Imagina o que aconteceu com os fundos imobiliários que eles administram e fazem a gestão. Vou dar alguns para vocês aqui, ó. O HGRE, HGLG, HGRU, HGFF. Então, são fundos de logística, fundo de tijolo, diversos fundos enormes que são administrados e geridos aí pela Reding Grifo, que na segunda-feira e terça-feira o mercado desabou e as pessoas, principalmente as pessoas físicas, saíram vendendo com medo do que pudesse acontecer aí com o banco. Depois, na quarta-feira, a gente recebeu um comunicado oficial deles aqui no Brasil, dizendo que, para vocês ficarem tranquilos. Fiquem tranquilos porque os bens desses fundos imobiliários, eles são segregados. Isso significa o quê? Eles são separados ali do que é patrimônio do Credit Suisse. E independentes. O que é independente? Ele não se comunica ali com o patrimônio do banco. Então, eles deram essa carta, eles mandaram esse ofício para que acalmassem os mercados. E o que aconteceu com os mercados? Os mercados realmente acalmaram. Então, aquilo que eles caíram ali na segunda e terça-feira, se recuperaram quase que tudo já da quarta até o dia de hoje. Então, para você, investidor, importante olhar, analisar e tomar sua decisão, não baseado numa especulação, mas baseado em se realmente você acha que isso vai trazer muito risco para sua carteira, e aí você tomar a sua própria decisão. Você toma uma decisão emocionada, muito provável você vai fazer besteira. Pode ser, então, que esse momento aí de turbulência, se ele passar, o que o pessoal diz aqui, os estudiosos de fundos imobiliários dizem que se realmente esse banco quebrar lá fora, o que pode ser feito aqui é que outra gestora, outra administradora vai passar a fazer a administração desses fundos. E aí o desafio é manter a equipe que faz essa gestão dentro, né? Não sei se essas pessoas continuariam ali. Então, se mudar o time, pode ser que o fundo sofra ali no curto prazo. Vale acompanhar e vale ver se isso realmente é uma oportunidade. Bom, vamos falar de eleições agora, né? A semana passada
A gente saiu na sexta-feira aqui falando muito sobre as eleições, sobre a expectativa que tinha no mercado. E se eu dissesse para você que o Lula quase ganharia no primeiro turno com mais de 48%, acredito que poucos acreditariam que o mercado financeiro abriria segunda-feira subindo violentamente. Então as ações subiram muito forte, o dólar caiu muito forte com o resultado da eleição. Aí fica fácil, né? Depois que acontece um negócio desse, aí vem todo mundo dando o seu palpite, a sua explicação pelo que aconteceu. Foi muito difícil de prever que um resultado desse aí aconteceria nos mercados financeiros. E o que a gente avalia? Qual que é a nossa leitura? Que os ativos estão tão baratos, né? Na Bolsa de Valores a gente tem tantas empresas com valores tão baratos que, independente de quem seja o nosso novo presidente, a gente vai ter um mercado de alta talvez ali para o ano que vem, para 2024, a gente acredita que o fluxo é positivo. Então, você se espera isso para tomar sua decisão e querer fazer as mexidas ali pontuais, muito provavelmente você vai tomar decisões erradas. Então, como você se protege disso? A gente já falou isso aqui e eu vou repetir 1000 vezes se for necessário. O investidor que consegue passar por todas essas crises é aquele cara que investe sempre. Então, sempre ele vai fazer aquele aporte dele e ali ele vai pegar oportunidades aonde está dando naquele momento, sem esperar o resultado da eleição, o resultado do balanço da empresa. Não, ele vai fazer sempre aquelas suas compras periódicas. Hábito, aquilo que a gente já falou. Isso tem que ser um hábito para o investidor, porque ele não vai acertar. Imagina o cara que vendeu tudo na sexta-feira, esperando que o mercado fosse desabar se o Lula ganhasse realmente, como quase ganhou, e aí na segunda-feira abre o mercado subindo 10%. Já pensou que dor de corno, me desculpem a palavra, que o cara sente num momento desse? Pois é, você só se livra disso quando você investe sempre. E tá aí, essa é a dica aí que a gente sempre fala para você. Para finalizar, a gente vai falar um pouquinho do petróleo e a gente teve o quê? Nas últimas semanas a gente teve uma queda do petróleo que estava lá acima de $100, ele caiu bastante e voltou a subir. Então o petróleo agora nessa semana aí está terminando a semana atingindo $90, o petróleo em alta. A OPEP, né, concordou em fazer cortes na produção e isso faz com que o preço das commodities subam e elas estão todas aí rebatendo, subindo. Isso não é bom, né? A gente vê essa subida louca aí de commodities, inflaciona tudo fica mais caro, não é muito bacana. Então esse é também aí um recado que você tem que ficar de olho nisso que está acontecendo. Manutenção? Então é o seguinte, com o petróleo subindo temos que sair economizando combustível. Vamos economizar mais uma vez? Tá livre um, vamos girar um. Obrigado a todos, um ótimo final de semana. A gente se encontra aqui na semana que vem. Tchau!